Marina Saleme é pintora, desenhista, foi professora. Nasceu e viveu até a sua juventude em meio à indústria têxtil e o colorido dos fios. Foi daí que veio a busca pelo conhecimento das cores, devido à precariedade, se assim posso dizer, de suas misturas. Marina, nos fale um pouco sobre a sua ligação das cores, dos tecidos e das telas. Então, o que veio assim, na verdade eu nasci mesmo, meu pai tinha uma indústria têxtil, eu cresci no meio daquelas cartelas de cores e tudo mais. Mas meu interesse ele foi direto para as artes plásticas. Eu comecei a estudar, a fazer aulas de pintura, depois fiz faculdade e segui Você se formou em 82 pela FAAP, mas antes você cursou fora. Não, antes eu fui fazendo, desde a juventude, eu fui fazendo cursos de pintura, de escultura, desenho, fazia aqueles cursos livres da FAAP, fazia ateliê do Fajardo. Daí eu me formei e comecei já a minha carreira como artista plástica, com pinturas. Eu faço pintura a óleo, muitas cores e telas grandes. E daí levei a minha carreira, mas eu sempre gostei de tecidos e de estampa. Mas a minha carreira é focada nas artes plásticas. E há pouco tempo atrás, uns 6 anos atrás, como eu sempre gostei de roupas estampadas, de estampas, sempre me interessei por tecidos, há um tempo atrás eu comecei a sentir falta disso no mercado, assim, para eu comprar, como consumidora. Falava que era uma roupa estampada, não tem, daí eu ficava em brechó, procurava, tinha sempre essa procura, até um dia que a minha filha falou, por que você fica procurando, por que você não faz de uma vez? Eu falei, é verdade, por que eu não desenho? Daí eu comecei para consumo próprio mesmo, comecei a estampar em seda. E você produzia roupa para você? Para mim. E daí eu estampava 20 metros, mas eu já fazia esse sistema. Eu desenhava à mão, daí ia para a indústria digital, para uma indústria, e estampava lá os rolos. Mas meu rolo era de 20 metros. Daí começou, de quem é essa camisa? Daí, como eu tinha aqueles outros metros, eu comecei a fazer, começou a vender. E o negócio, assim, cresceu de uma maneira super orgânica. Foi indo, daí eu tenho 3 irmãs, várias sobrinhas, começaram a vestir, as amigas delas, as amigas das minhas irmãs, as minhas amigas. Daí fui aumentando, e até que chegou uma hora que se tornou, assim, organicamente uma marca. Ela ocupava um pedacinho do meu ateliê de pintura, pedacinho mesmo. Daí, com o crescimento, eu já não tinha mais aonde colocar aqueles rolos novos que chegavam, bastante quantidade, bastante estampas. E daí o negócio precisou pegar uma cara mesmo, ter onde mostrar, ter onde guardar o estoque. E daí foi assim que aconteceu. E isso aconteceu, a gente está falando em meio a uma revolução digital, né? Você acha que a digitalização, a internet, a rapidez da informação, toda essa velocidade, além do orgânico que foram dos seus filhos e amigos e irmãs, usarem... Você acha que o digital ajudou bastante isso? Eu acho que sim, assim, principalmente, assim, por exemplo, a gente está configurada nesse espaço há um mês e meio. Antes era aquela coisa que eu te falei, pequena, e daí, por exemplo, na pandemia, eu falei, não tinha custos também, enfim, mas estava cheio de coisas, de peças. A minha filha implantou a loja digital, a loja online, e fez digitalizou tudo e começou a trabalhar. Ela mora em Nova York, Ana Maria, e ela começou a pôr tudo isso dessa forma, sabe? A planilha digital, o Excel, o estoque digital, tudo mais. Ela pôde me ajudar, porque eu não sei fazer uma conta demais, entendeu? Daí ela pôde me ajudar, e na hora que ela pôs a loja online, a gente passou a pandemia inteira muito bem, sabe?
Não sei, o negócio foi acontecendo online e acho que as pessoas também tinham mais tempo para ficar visitando os sites, não sei. E daí eu acho que o crescimento foi muito grande na pandemia. E aí veio a loja física. A loja física veio, a loja física já tinha aqui no ateliê. Não, toda essa reforma... Toda essa reforma foi necessidade de espaço e porque também estava me atrapalhando minha atividade com as minhas pinturas. Porque como houve essa invasão de sair de um lugarzinho de 1,5 metro, 2 por 4, entendeu? Onde tinha tudo, estoque. Daí, como foi crescendo, ele começou a invadir meu ateliê. Eu cheguei a pôr uma porta de um lugar, falou, daqui ninguém passa, sabe? Mas não adiantou, eram as coisas, sabe? Houve um crescimento mesmo. E na hora que eu vi, eu já não conseguia mais. A minha pintura é bem bagunçada, é bem suja, eu olho e eu largo o pincel no chão. Daí chegou uma hora que eu comecei a ter que tomar cuidado, porque eu tinha seda para tudo quanto era lugar. E eu falei, não, eu tenho que sair daqui e vou deixar esse espaço. Daí eu deixei esse espaço, a gente fez a reforma onde já estava funcionando mesmo, funciona bem a loja aqui. E fui para um outro ateliê mais sossegado, sem nenhum pedaço de seda, assim, só com as minhas... E que não tem nada em conflito aqui com a loja. Não. Então lá você pode ficar tranquila para fazer sua arte. Você é representada pela Galeria Luz Estrina. Sim, desde sempre. Desde sempre, aliás, você foi desde... a primeira galeria. Desde quando? O sempre é quando? O sempre, eu acho que... Você se formou em 82. 82, então foi em 92, 93 que eu comecei a trabalhar com ela. Você começou, toda essa história começou vindo da indústria? Não, acho da que indústria não. Que você tinha, os seus pais... Não, sim, foi... eu acho que não. Eu gostava das cores, das cartelas e tudo mais, mas assim, o meu principal brinquedo quando eu era pequena era ficar desenhando. Eram os cadernos, os lápis, sabe? Ficar desenhando. Eu sempre gostei disso, sabe? Assim, por exemplo, eu poderia ter ido para a parte administrativa da indústria, não era isso, era o desenho mesmo. Sempre foi desenho e pintura, Isso sempre desde criança. Então você tem essa relação com a arte. Acho que é anterior ao gosto. O gosto veio pela memória afetiva, sabe? Quando eu vejo esses rolos de tecido, assim, eu me sinto bem no meio disso, sabe? Eu vivi nessas cartelas de cores, eu ia com meu pai para a fábrica, eu subia aqueles montes de rolo, ia descendo. Então é uma coisa muito afetiva que eu tenho com tecido. E de gostar também de me vestir de roupa colorida, lenços. Eu pegava lenço de brechó, fazia uma camisa, sabe, para mim. Mas você entra no mundo das artes num período muito importante aqui no Brasil, que é a geração 80, né? Eu não peguei muito a geração 80, não fiz muito parte, eu já era formada, já trabalhava, mas porque nessa época eu tive meus 2 filhos. Eu tive cedo eles, logo na faculdade eu casei e daí eu já tive os 2. Então nesse período dos anos 80, eu continuei em formação, tipo eu frequentava o ateliê do Fajardo, que era na Pamplona, frequentava as aulas do Cássio Michalani no MAN, eu era aluna, a Carmela orientava a minha produção, fiz cursos extras de História da Arte, enfim, fiz cursos na FAP mesmo, de extensão. E participava de salões nessa época, Salão de Ribeirão Preto, Salão de Santos, aí já era uma época de bastante salões. Então eu não tinha ateliê fora de casa, eu pintava em casa, pintava à noite, porque com as crianças vinham, derrubavam tudo, pisavam em cima do que estava molhado. Foi difícil essa época. Foi uma arte fazer arte. E eu não tinha ateliê, então eu usava muito essas aulas que eu fazia para produzir, esses ateliês que eu frequentava para produzir. E na minha casa mesmo eu produzia mais à noite. Foi um período complicado esse, assim, com as 2 crianças pequenas e, enfim, não tinha muita ajuda em casa, enfim.
Então, mas a década de 80, você só vai em busca do conhecimento e do fazer ali uma coisa mais tranquila. E salões. Quando entra 90, e os salões. Quando entra a década de 90, você como começou Começou a sua história? em 88, eu fiz a minha primeira exposição em instituição, que foi no Paço das Artes. Em 89 eu comecei, fui selecionada para um grupo grande um grupo de 12 artistas para fazer uma exposição importante no Centro Cultural São Paulo, que na época tinha uma curadora que era importante, era um espaço assim importante. Depois eu ganhei uma individual no Centro Cultural São Paulo. Junto com isso eu participei, já isso no fim dos anos 80. Meu filho então estava com 3 anos, 3, e daí meu filho mais novo. Daí eu entrei no projeto Macunaíma, no Rio de Janeiro. Do Macunaíma, que era uma coletiva, daí eu ganhei uma individual lá no Macunaíma. Daí comecei a ser representada pela Ana Maria Niemeyer no Rio. Depois, aqui em São Paulo, eu sempre quis trabalhar com a Luísa. Eu gostava da galeria, eu gostava do jeito que ela escolhia os artistas. Eu gostava do olho dela, como ela não pagava pau para curador, sabe? Ela tinha a linha dela, eu gostava disso. Daí eu falei, é a que eu quero, vai ser a primeira que eu vou tentar. Daí a Luísa é difícil, você morre de medo de ir lá, né? Não, a Luísa é uma das galeristas mais importantes do mundo, ela está entre os mais importantes do globo. Ela é demais. E daí um dia eu tive coragem, fui, daí comecei a trabalhar com ela, ser representada. Daí demorou um pouco para vir uns 2 anos para vir a primeira individual, e daí depois foi. E tá até hoje assim? E tô até hoje. O ano passado eu fiz 2 exposições que para mim foram de 30 anos. Acho que 30 anos, 2002, 93 eu comecei. Quase 20, quase 30. Quase 30. E daí, assim, o ano passado até hoje, o ano passado eu fiz uma exposição que eu acho a gente sempre gosta da última muito, mas eu fiz uma exposição importante, que é o Apartamentos. Eu fiz na Luísa em março, logo depois fechou. Teve aquele abertura, a gente fez a exposição, era um trabalho que eu vinha fazendo há 3 anos, que é daquela mesma figura que se repete, eram 1.400 desenhos, fiz na Luísa assim, com 1.400, daí fechou, fiquei super assim, meio abalada, porque, sabe... O mundo ficou abalado, o mundo. E eu com aquela exposição que eu tinha gostado muito, que eu queria muito que todo mundo visse, sabe? Queria muito mostrar enfim, daí... Vocês verão isso na edição impressa, tá? Essa exposição, faço questão porque ela é belíssima. Obrigada. Daí, depois, daí eu fiquei no começo muito abalada, sabe quando você fala, não tenho mais força para fazer nada, sabe? Que coisa. Daí depois, sabe, fundo do poço tem mola, eu falei, não, eu quero mostrar essa exposição de novo. Daí eu fui aceita para fazer ela fui convidada, aceita, propus e fui aceita para fazer ela no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio. Daí foi assim, nossa, foi a exposição da minha vida, assim, foi tanto a montagem, eu tenho uma relação muito boa, muito carinhosa, muito afetiva com o Rio de Janeiro também. E a montagem foi muito especial, o resultado e tudo mais. Também também estava numa época em que não podia ter vernissagem, era só 10 pessoas na sala, foi complicado. Mas daí logo no início começaram ali. Foi. Então, mas para mim foi muito importante, sabe? Assim, ter visto aquele trabalho, ter feito a documentação dele, fotográfica e tudo mais, e também as pessoas que viram. Eu acho que gostaram muito, teve imprensa, acabou valendo a pena. Durante a pandemia, você me contou que você praticamente organizou para se ter esse espaço aqui, né? A estamparia. Agora a gente já está saindo do mundo das artes e vem aqui para a estamparia. Como foi essa mudança em plena pandemia e também montando uma exposição no Rio de Janeiro?
Como foi tudo isso para Não, você? Porque a gente estava tudo meio parado, O tudo ateliê fechado. já tinha essa configuração. Esse era meu ateliê de pintura, pé direito alto. Eu já fiz tela de 5 metros por 3 de altura aqui. Era esse espaço era o que eu precisava. E lá fora a estamparia. O que aconteceu foi que na pandemia, como parou o movimento de loja, eu ocupei bem. Na hora que voltou foi que eu estranhei, entendeu? Que eu percebi que, nossa, não cabe, assim, eu preciso de um lugar sossegado, eu não posso um lugar que fique entrando, saindo gente e que, enfim, é tudo muito lúdico. A estamparia é muito lúdica para mim, sabe? É muito gostoso ver seda chegar, eu me animo, eu quero ver como ficou, é tudo muito gostoso. Eu acho que cada estampa é como a gente fala, né? É um filho que nasce. Não, é uma delícia, é muito gostoso, é muito fácil para mim, porque como eu venho da pintura, minha formação, as cores para mim vêm de uma maneira muito fácil. E eu tento fazer uma estamparia que é a que eu não acho por aí, que é feita à mão. Tipo, não quer dizer que eu pinte a seda à mão, mas ela é toda feita à mão, ela não é feita, sabe? Tipo, uma lista no computador, é toda feita à mão, sabe? Por exemplo, se é um listado à mão, eu não uso nem régua, sabe? É uma coisa bem artesanal, assim, a matriz. E como que você faz essa composição das cores? Porque você brinca com cores que não, assim, exatamente. Não se você acha. Quando você olha, essa é, eu acho que é o meu diferencial da minha estampa. Eu sou bem bagunceira. Então, se eu perco um vermelho que eu estou fazendo a tela ali, porque tem 400 vermelhos, todos abertos, todos com a tampa aberta, todos melecados, eu perdi o vermelho que eu estava usando. Tem menor problema. Eu pego o outro, em 1 minuto eu faço aquele. Eu pego as cores que tem lá e faço. Acabou fora os metálicos, qualquer cor que acabe eu nem me abalo. Porque eu faço ela em 1 minuto. Eu pego ali o verde que eu tenho, por exemplo, acabou, estou fazendo uma tela pistache, acabou o pistache. Em 2 minutos eu pego ali tudo, é a mesma. Então é muita facilidade com cor, sabe? Uma pena que a Nória não pôde estar aqui conosco hoje para contar um pouco sobre a arquitetura, que era isso que eu quero entrar agora, sobre a arquitetura do espaço. Né? Ela já existia. Esse ateliê foi desenhado por mim, com a ajuda de um arquiteto, lógico, mas são os espaços que eu precisava. Então, desde o meu outro ateliê, que era na Cristiano Viana, esse daqui é igual ao outro, só que aquele era um pouco menor. Desde o meu outro ateliê, que eu preciso de um respirador no meio, eu não posso ter janela, por isso que eu preciso. Então, exatamente, eu preciso de uma área mais limpa, que é um mezanino, e parede alta. Sabe? Não importa se o ateliê vai ter 6 metros quadrados ou 20 metros quadrados, é isso que eu preciso. Uma área separada para papel, não sei o quê, e uma área com tinta com parede de pé direito duplo, porque eu trabalho, enfim, eu me espalho bem, assim, nas paredes, fazia bastante coisa e junta. Então, foi assim que esse ateliê foi configurado exatamente assim, menos aquela escada que aconteceu agora e aqueles 2 provadores do fundo. Mas era isso aqui, não houve muita. O chão era imundo, enfim, era todo. A gente precisou lixar para poder. Mas manteve mas o chão já era de cimento. Então, aqui hoje em dia, que não é uma loja, aqui é um espaço híbrido, porque tem a loja, aqui é a criação, aqui que eu faço as estampas, aqui eu só não costuro. Porque o resto é tudo feito aqui, a modelagem, as estampas, a prova das estampas, que é um estágio bem importante, bem gostoso, quando vem todas as provas da estampa, das cores, sabe, para escolher. Então vem variante 1, variante 2, variante 3, 4, 5, 6, e você tem que escolher aquilo tudo. Em que tecido? Na seda pura, na seda cetim de seda, ou crepe de chine, ou algodão, ou linho, o que vai ser, qual estampa. Então, tudo é feito aqui. Então, é um lugar meio híbrido, assim. Eu não tenho uma loja, depois aqui tem o estoque, aqui tem os rolos de seda, aqui que vem a modelista para acertar com a modelo. Então,
e que fica ali onde era aquela extensão que eu fiz. Então, isso aqui era o que era. O que a Nória fez? Resolveu o chão, desenhou a escada, desenhou a bancada, porque essa bancada aqui eram tanques para lavar pincel e nananã. Arrumou, sabe, fez toda enfim, como que eu consigo tocar essas duas coisas, a minha vida na pintura e tocar a estamparia. A estamparia, ela tem várias pegadas. Primeiro, eu só trabalho com tecidos sustentáveis, biodegradáveis. Então, são todas fibras naturais e biodegradáveis. Mesmo o maiô, tudo isso tem uma atenção muito grande para essa coisa de lixo, de lixo teste. E eu não faço achando que eu tenho que fazer uma coisa durável, como as que eu achava nos brechós, então tem que ser bem feita, tem que ser de boa qualidade, ela tem que durar. Se ela tem que durar, ela não precisa ir para liquidação. Então eu não faço nem lançamento e nem liquidação, entendeu? Por quê? Porque não é uma peça que vai ser uma coleção passada, é uma peça atemporal. As meninas compram, as senhoras compram. Durar anos, 10, 15. É daquelas coisas do ramo, daquelas camisas do milho put que as pessoas herdam da mãe e que, tenho há 30 anos. É para ser uma coisa dessa. Eu procuro que seja, como eu não tenho know-how de seda, disso, eu procuro os melhores fornecedores, que é para ter a garantia de não errar na fibra, no produto, na estampa. E então é isso. Como eu não tenho nem lançamento, nem liquidação, eu não tenho tempo para vender isso. Então não tenho aflição, entendeu? Aquilo, nossa, lançou, agora já vem o inverno, sobrou tudo isso, ou não sobrou, ou tá faltando, enfim, qualquer coisa desse tipo, que é o estresse do mundo da moda, né? Que é lança, liquida, né? Isso não tem aqui, entendeu? Eu reedito essa daqui, aquela ali, eu te juro, foi a minha primeira estampa, tá chegando agora ainda, sabe? Eu acho que o país é bem grande, o mundo, e eu acho que cabe as estampas sempre, sabe? Você tá com não é estampa de coleção ou de moda, tá usando vermelho, tá usando verde, ou tá usando comprido. Vou fazendo, são peças clássicas, tipo... E a sua relação, que é uma coisa que eu não perguntei, com a Nazaré Pacheco, que você trouxe os acessórios da Nazaré também para vender aqui para a Marina Salem Estamparia. A Nazaré, lembra aquele primeiro grupo que eu falei do Centro Cultural São Paulo? A Nazaré é minha colega de exposição desde essa época, que foi 1988, 89, e tornou-se uma grande amiga. E a gente está sempre juntas, por uma proximidade também, ela mora aqui nesse mesmo quarteirão, então a gente sempre foi amiga, sempre trocamos figurinhas, tristezas, alegrias do dia a dia, assim, os nossos trabalhos, e pessoal também. E daí, quando ela começou a fazer, eu falei, traz pra cá, eu não pretendo ser uma multimarca, mas quando tem alguma coisa que eu acho legal e que, enfim... Daí eu falei, traz pra cá, a gente põe tudo junto e é uma alegria, porque daí a pessoa vem, a gente toma café. Aqui é um espaço gostoso, é um espaço, assim, gostoso de... Acolhedor. Acolhedor, a gente toma café, abre um vinho e, enfim... Eu me senti muito bem acolhida quando cheguei aqui. E espero que vocês também, quando vierem para cá, sejam muito bem acolhidos. Eu faço o convite para que vocês compareçam, venham conhecer a Marina Salem pessoalmente, que é uma fofa, uma pessoa gostosa. E faço convite para vocês virem para cá. Venha conhecer Marina Salem Estamparia.